Quero compartilhar, se quiserem colocar aqui para nós, Salmos 77, versículo de número 14. Coloque para nós na multimídia, se tem ali. Se não, enquanto isso você abre a sua Bíblia. Salmos 77, 14. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? (77, 14), onde o salmista ele faz uma declaração. Diz assim: Tu és, ó Deus, que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Nós sabemos que o salmista ele declara que Deus é um Deus que realiza milagres. É um Deus que manifesta o seu poder entre os povos. Claro que o salmista ele estava dizendo um tempo de antiguidade, onde o Senhor ele utilizava o seu povo, ele manifestava com grande poder sobre a nação de Israel, ele manifestava os seus feitos, e os povos olhavam e diziam: realmente há um Deus poderoso. Hoje não é diferente. O Senhor ele quer continuar manifestando o seu poder em nossas vidas, em nossos corações, para que eu e você possamos testificar, possamos declarar a grandeza dos feitos do Senhor, para que possamos viver no nosso dia a dia os sinais, esta manifestação deste Deus que cura. E também a partir do momento que nós recebemos esta cura, este toque de Deus, assim também nós podemos testificar, trazer uma manifestação, uma testificação daquilo que Deus está fazendo para com as outras pessoas, aqueles que estão à nossa volta. Então esse é o desejo do coração do Senhor, sempre manifestar o seu poder, agir de uma forma poderosa, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. E o poder sobrenatural da cura, então, nós vamos tratar hoje, querido, é onde nós entendemos, querido, que Deus, Ele quer trazer sobre as nossas vidas, meu amado, este entendimento. Deus quer levar eu e você em uma compreensão maior, em um entendimento aonde, querido, nós consigamos compreender de uma forma tão simples, tão natural, de uma forma tão prática, como acessar este poder que libera a cura. Como acessar este poder que já está disponível a partir da minha fé, a partir da sua fé. A partir do momento que nós entregamos o nosso coração a Jesus, naturalmente nós já estamos aptos para acessarmos o sobrenatural, para acessarmos aquilo que o Senhor ele quer fazer em nossas vidas. A Vivian Ribeiro disse assim: a legalidade do diabo em nos fazer enfermar foi quebrada na cruz. Tal como ocorre na salvação, o pecado e a doença não mais nos dominará. Todos nós sabemos que isso é uma verdade, né? O poder sobrenatural de Jesus já venceu a doença, já venceu, meu amado, a morte, já venceu a miséria. Jesus vai nos dizer em Mateus 10, 7, 8, assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Quando nós olhamos, nós percebemos aqui que quando Jesus ele chama a igreja, nos chama para irmos e levarmos o evangelho às pessoas, anunciar os feitos do Senhor. Jesus ele vai dizer a nós: vão e manifeste estes sinais, vão e ministrem estes milagres, liberem essas verdades sobre a vida das pessoas. Então, quando nós olhamos, a proclamação integral do Evangelho é acompanhada por sinais no reino dos céus. Deus ama a todos, deseja que a cura seja completa no corpo, nas emoções, na mente. Então esse é o desejo de Deus, e este poder já está disponível. Deus quer que a nossa cura seja plena. Diga assim: Deus quer que a minha cura seja plena. Deus quer que sejamos curados no nosso corpo, nas nossas emoções e na nossa mente. Esse é o desejo de Deus para com as nossas vidas. E eu quero compartilhar com você algumas verdades sobre a cura.
Primeira verdade: Deus quer e é capaz de curar todas as enfermidades. É vontade de Deus nos curar. É vontade de Deus responder às nossas necessidades. É vontade de Deus manifestar o poder sarador. Esta é a vontade do Senhor. Olha o que a Bíblia vai nos dizer: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus já nos curou na cruz. Há 2000 anos atrás, Jesus ele já conquistou a nós o direito da cura. Jesus já entregou a nós, Jesus já preparou para nós, querido, a cura. Já está nele o nosso milagre, a nossa resposta já está nele. Isaías 53 também vai nos falar desta verdade, esta declaração, esta afirmação poderosa, que Cristo já nos curou. Vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições. Jesus carregou consigo no madeiro. Por isso que Jesus ele sofreu, por isso que Jesus suportou tamanha afronta, tamanha humilhação, tamanha dor, porque Jesus estava levando sobre si, sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, a nossa miséria, a nossa derrota, a nossa vergonha. Então Deus é capaz, de curar todas as doenças. Não há nada que Deus não possa fazer. Segunda chave que você também precisa ter aí no seu coração: Deus quer curar a todos. Primeiro, o que nós entendemos? Deus não tem filhos prediletos. Deus tem segredos aos íntimos, mas Deus não tem filho predileto. Deus quer curar a todos. É vontade do Senhor curar as pessoas. É vontade do Senhor que todos nós sejamos curados. Essa é a vontade do nosso Pai. Deus ele quer curar a todos. A Bíblia vai nos falar sobre isso, dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus curava todos, exceto quem não tinha fé, exceto quem não cria. Aqueles que não criam nele, ele não curava. O próprio Jesus foi na sua terra e ele não pôde fazer muitos milagres ali. Por que ele não pôde fazer em Nazaré muitos milagres? Porque ele era de lá. Aí Jesus mesmo vai dizer assim: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Eles não criam. Por quê? Porque eles conheciam Jesus desde pequeno. Muitos daqueles que Jesus estava falando que curavam, caminhou com Jesus lá no jardim, lá no berçário, lá na escolinha, fez a primeira série com Jesus, foi talmidim com Jesus, foi aqueles que cresceram. Aí o Senhor chega e diz assim: ei, eu curo vocês. Então eles tinham essa dúvida. Meu amado, deixa eu dizer algo para você: não olha para quem está ministrando sobre você, olha para o Deus que está sobre as palavras desta pessoa que está ministrando sobre você. Sabe por que eles não recebiam? Porque eles olhavam para Jesus e não reconheciam que sobre Jesus estava o Filho de Deus, estava a presença dos céus, o sobrenatural. Não é necessário, querido, nós fazermos nada para merecermos a cura. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Você não precisa fazer nada. Pastor, fazer o quê? Então, acreditar, crer, confiar, tomar posse, falar com o seu milagre como se ele já existisse, falar com a sua cura como se ela já existisse, falar sobre o que Deus faz como se já estivesse ali. Isso é trazer à existência o que não existe. Meu amado, mesmo que alguém já tenha orado por você e não tenha acontecido nada. Até mesmo Jesus orou para um homem cego 2 vezes. 2 vezes.
Jesus orou. Primeira vez Jesus ora, ele abre os olhos. O que você está vendo? Estou vendo o homem como árvores. Ele disse. Jesus tornou a orar novamente, seus olhos se abriram perfeitamente. O próprio Jesus orou 2 vezes. Quem somos nós para não orarmos 1, 2, 3? Sabe até quando nós temos que orar? Até vermos um milagre, até colhermos a resposta, até vermos manifesto o poder de Deus. Alguém já orou por você? Alguém vai orar de novo hoje. Peça. Sabe, querido, o nosso problema é que alguém já orou por mim 10 vezes. Eu não venho na 11ª que eu tenho vergonha. Alguém já orou por mim, nada fez, então não vou mais porque eu tenho vergonha. Não, você foi curado? Não, então vem de novo. Pastor, mas vem de novo. Jesus vai falar sobre a viúva importuna com um juiz ínico. Ela batia todo dia. E ela julga minha causa. Ele não dava nem bola. Voltava ela o dia, julga minha causa. Não dava nem bola. Julga minha causa. Jesus disse que ele não atendeu ela porque ele era bom, mas por causa da sua importunação, por causa da sua persistência. Ela estava lá. Você não vai me julgar hoje? Amanhã eu estou aqui de volta. Você não vai atender hoje? Depois da manhã eu estou aqui de novo. Era assim, ela dizia, amanhã eu volto. E ela voltava. Ele dizia, quem está lá fora? A mulher. Outro dia, manda ela embora, não vou atender. Aí, toca a campanha de novo. Quem está aí fora? A mulher. Aí o cara disse, meu Deus, não tem o que fazer. Ela é muito persistente. Enquanto eu não resolver a situação, ela não vai desistir. Sabe, assim deve ser a nossa fé. Orar e lá, muitas vezes Deus permite a nossa persistência. Deus diz, filho, e volta de novo. Quantas vezes Moisés foi diante de Faraó? Levante a mão, quantas vezes? Quem ousa falar aí? Quantas? Quantas? Moisés foi 20 vezes. 10 ele foi pedir para Faraó, mas depois ele voltava para desfazer para desfazer a praga. Mas 10 vezes ele foi para pedir, ô Faraó, faz um milagre, ô Faraó, liberta o povo. Faraó não libertava não. A Bíblia diz, Deus endurecia o coração de Faraó. Aí Moisés voltava de novo. Ia lá, e vinha a praga, aí Faraó rogava a Moisés, Moisés voltava lá, vou lá desfazer. Ia embora, aí de novo, Moisés ia lá, Faraó endurecia o coração, aí não resolvia, aí voltava Moisés lá para desfazer a praga de novo. Ele foi 10 vezes diante de Faraó. Moisés, Deus permitiu, mas o milagre aconteceu. Então não importa se alguém que ele já orou por você algumas vezes ou não, meu amado, você está com luta, está com problema, Deus não abriu a porta ainda, Deus não respondeu, eu estou lá na presença do Senhor. Eu falei já isso aqui para vocês, quando nós nos convertemos, a minha esposa fazia algum tempo que ela não via o pai dela, né, na época da separação dos pais, e ela não tinha notícia do pai dela por um tempo, e na época a igreja tinha por hábito, era um costume das igrejas fazerem campanhas. Quem já fez campanhas em igreja? Uau, vocês são crente antigo, hein? Faziam campanhas, 7 dias, 7 quinta-feira, 7 quarta-feira, sei lá, né, o dia que era, nossa, no caso era na quinta, 7 quintas-feiras, e lá nós estávamos. Então minha esposa fez um propósito, que nesse período de tempo ela iria ter sei lá, de uma forma ou de outra, ela ia ter um acesso para poder saber onde estava o pai, e também para ter novamente o reencontro com o pai, e nós fizemos, e Deus respondeu. Sabe por que Deus faz? É que muita gente diz, não, pastor, já pedi 2 orações, pastor já liberou 2 palavras sobre mim, nenhuma aconteceu. Querido, sinto muito, eu vou liberar a 3ª, se continuar acreditando. Pastor, já fui lá, já orei, Deus continua. Sabe por quê, querido? Nós precisamos ter persistência. Olha o que Tiago vai nos ensinar: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar o presbítero da igreja, os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. A Bíblia diz, chame a gente para orar, chama o obreiro, chama o líder de hub, chama o líder de ministério, chama os pastores, chama os ministros, vai até ele e diga, ore por mim de novo. Vamos mudar nossa mente, vamos mudar nossa maneira de pensar,
Muitas vezes Deus quer promover um milagre, Deus te coloca uma dor para te dar uma experiência de uma cura. Você está com a dor, você vai para casa, vai tomar um remédio e não pede uma oração. Deus está dizendo: filho, eu quero te dar experiência, eu quero que você cresça, eu quero que você entenda que eu sou um Deus poderoso. Meu amado, certamente nós conhecemos pessoas que já tiveram experiências com Deus, pessoas que já vivenciaram coisas grandiosas com o Senhor. Jeremias diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro melhor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Meu amado, nós vemos aqui o desejo do coração de Deus, o anseio do coração do Senhor em sempre nos abençoar. A Bíblia, querido, vai registrar muitas vezes, no ministério de Jesus, uma multidão seguindo Jesus, uma multidão que iam até Jesus, que conheciam a Jesus, que ouviam falar de Jesus, que estavam com Jesus. Alguns eram curados, outros estavam lá porque achavam interessante, achavam Jesus um cara espetacular, achava Jesus um grande profeta, um grande líder, um grande rabino. Então aquele que curava, as pessoas estavam lá com Jesus. E dentro desta multidão então surge-se uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue hemorrágico. Ela estava se padecendo, já havia gasto todos os seus recursos com médicos, buscando aí uma solução, uma resposta para o seu problema. Mas a Bíblia diz que era em vão, até que acaba os seus recursos. Então ela se vê desprovida agora de condições financeiras para poder buscar uma solução. Então eu não tenho mais uma condição financeira, eu agora sou vítima da dependência. Eu sou agora uma pessoa, que estou na dependência do auxílio de alguém, ou sou uma vítima da miséria. Agora eu vou padecer. E esta mulher então, ela ouve falar de Jesus neste tempo, e ela vai ao encontro do Senhor. Olha o que o texto vai dizer a nós. E quando ela sai para ir até Jesus, ela tem uma ação sobrenatural. Diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava ela consigo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Diga: livre do meu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem me tocou? Ou quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O poder sobrenatural da cura é possuir uma atitude ousada diante de Jesus. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Querido, ouvir falar de Jesus não vai trazer a cura. Ouvir falar de Jesus não vai necessariamente mudar a sua realidade. Ouvir falar de Jesus não quer dizer que você já está acessando, meu querido, a resposta. Aqui a multidão estava com Jesus porque eles ouviam. Havia uma grande multidão que estava com Jesus. Esta mulher, quando ela ouve, quando ela compreende, meu amado, quem era Jesus, é o que vai fazer a diferença no seu coração. A Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus, ela
entende quem é Cristo. Aí, pastor Mauro, já ouvi falar eu sei que Jesus é bom. Nossa, eu já ouvi falar. Não, querido, você precisa reconhecer quem é Cristo, reconhecer a grandeza. Aquela mulher, como toda aquela multidão, ouviram falar das histórias que as pessoas contavam sobre Jesus e o que ele fazia. Então as pessoas ouviam tudo sobre Jesus, mas aquela mulher, ela prestou atenção que Jesus realizava milagres, que Jesus curava e manifestava grandes sinais. Ela volta a sua atenção, ela diz: Jesus cura, Jesus faz milagres, Jesus ele restaura as pessoas. Ela ouve sobre isso, ela aplica a sua fé. Quantas vezes, querido, nós já ouvimos falar de grandes milagres? Quantas vezes nós já ouvimos testemunhos de outras pessoas? A pergunta é: o que temos feito com tudo isso? O que nós temos feito com aquilo que já ouvimos, que Jesus faz, Jesus já fez, os milagres do Senhor? Querido, entenda algo no teu coração: a sua atitude revela a qualidade da sua fé. A maneira que você age diante de uma palavra, diante de um testemunho, diante de um feito do Senhor, revela a qualidade da sua fé, o nível da sua fé, o quanto você está crendo ou não. Por isso, quando você está no ambiente, querido, onde um ambiente espiritual está sendo ministrado, alguém está conduzindo, você precisa estar com o teu coração muito sensível a Deus. Por isso é importante de você não se distrair com nada. Por isso é importante, querido, quando você entra num ambiente como esse, você não utilize seu celular, coloque no modo avião, para que não chame a sua atenção de nada, a não ser que você utiliza. Sabe por quê? Porque você está aqui atento ao que o Espírito vai falar, e muitas vezes uma pequena distração tira você do propósito de Deus. Uma pequena distração rouba você de uma palavra, de uma revelação, de algo que Deus está liberando ao teu coração. Por quê? Porque nós nos distraímos facilmente, e temos um adversário que é mestre em nos distrair. Ele sabe da sua realidade, ele sabe do que está acontecendo contigo, e ele está atento. Alguém está ministrando, ele diz: esta palavra vai falar ao coração. Então alguém tem que chamar no celular, alguém tem que incomodar do lado dele. Vou colocar uma vontade para que ele tome água, porque esta mensagem está vindo em direção ao coração desta pessoa. Por isso eu quero dizer algo a você: quando você está num ambiente como esse, querido, a sua atenção tem que estar no Deus dos céus, o seu coração tem que estar em Deus. Nada pode distrair você, porque é neste ambiente, que é um ambiente do sobrenatural, onde você pode acessar o que você tanto precisa. Por isso a necessidade de estarmos focados, por isso a necessidade de estarmos com o nosso coração alinhado com Deus. Dizer: Deus, agora o meu culto é para o Senhor, porque é neste momento que Deus vai agir sobre as nossas vidas, meu amado. Porque é a mesma coisa que se você saber falar sobre o sabor de uma fruta, não é o mesmo que você provar. Muitas vezes nós sabemos falar do que Jesus fez, mas não provamos o que Jesus fez. Sabemos explicar o poder de Jesus, mas não sabemos o prazer de termos este poder sobre nós. Sabemos falar da bondade de Deus, mas não vivenciamos uma bondade de Deus. Muda. É totalmente diferente você chegar e dizer assim: nossa, o sabor daquela fruta é assim, do que você provar. Quando você prova, diz: é real, é propriedade. Como o Jean estava falando aqui das 5 linguagens do amor, que é um curso espetacular. A você que ainda não fez, se inscreva no final, na mesa ali, ó, aquela mesa bonita lá atrás, alguém vai te atender. Vai lá. Por quê? Você ouviu falar uma coisa, ele diz assim: eu posso falar com propriedade, porque eu fiz e hoje eu estou aplicando na minha casa. Ele fez com a minha nora. Então, quando nós experimentamos, nós temos autoridade para falar, nós temos propriedade para falar daquele assunto. É diferente muitas vezes, querido, nós só ouvimos falar. Então nós precisamos ter atitudes de fé. Romanos diz para nós não nos conformarmos, não nos amoldarmos com os padrões deste mundo, mas Romanos diz: transforme a sua maneira de pensar pelas verdades de Deus. Mude seu pensamento, mude a sua mente. A sua atitude transforma uma expectativa em uma experiência. Aquela mulher tinha uma expectativa, mas ela transforma uma expectativa em uma experiência. O exemplo de Maria. Maria, ela sabia quem era Jesus. João capítulo 2, no casamento de Caná da Galileia, lá estava Jesus.
ela olhava e dizia assim: eu sei que Ele é Jesus, eu sei que Ele é Filho de Deus, eu sei que Ele é do Espírito Santo, que é Deus quem trouxe Ele à terra. Maria sabia. E no momento que está no casamento, acaba-se o vinho, Maria vem até Jesus, ela tem uma expectativa, que ela sabia quem ele era. Senhor, acabou o vinho. Ela estava dizendo: o Senhor pode fazer esse milagre, porque o Senhor é Deus. Nós sabemos que Jesus responde para ela, diz assim: mulher, o que temos nós em comum? Temos nada em comum, eu sou Deus, você é mulher. Mas a Bíblia diz que ela olha para o servente e diz: olha, faça tudo o que ele vos disser. Naquele instante, Jesus vai transformar água em vinho. Quer dizer, uma expectativa no coração de Maria gerou um milagre através de Cristo. Uma expectativa no coração desta mulher trouxe uma resposta de Deus. Qual é a expectativa no seu coração sobre uma cura? Qual é a expectativa no seu coração de acessar o sobrenatural? Qual é a expectativa do seu coração em acessar o que Deus tem para você? Uma atitude ousada de fé pode mudar a agenda dos céus. Uau, isso aqui é forte, né? Isso aqui é poderoso. Diz: pastor, mas como assim? Uma atitude ousada de fé pode mudar a agenda dos céus. Coloque aqui para nós Isaías 38, a partir do versículo 1, Cíntia, faz o favor. Isaías 38, 1. Aí você fica olhando e diz assim: pastor, mas será que vai mudar mesmo? Será que se eu tenho um ato de fé, será que muda ou já está no plano de Deus? Vamos ler esse texto aqui, ó. Esse texto vai falar do rei Ezequias. Diz assim, ó: tu és o Deus que realizas perdão. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor: põe a casa em ordem, porque você vai o quê? Vai o quê? Diga bem forte, diga: ele vai morrer. Quem disse que ele ia morrer? Quem? O Senhor. Diga assim: o Senhor. O profeta está dando uma palavra de Deus. Diz assim: ó, você não se recuperará. Ele estava doente de uma enfermidade. Então vem uma palavra de Deus. Esta era a vontade pode deixar aqui agora sim. Esta era a vontade do Senhor. O Senhor havia liberado uma palavra ao profeta. Diz assim: vai lá, diz ao rei Ezequias que ele está doente e que ele vai morrer. Ele não vai ser curado desta doença. Continua o versículo ali, continuando. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. De novo Deus vai falar: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei o quê? Diga: acrescentarei. Diga assim: Deus mudou. Diga assim: a agenda do céu mudou. 15 anos a sua vida. Deus havia dito: Ezequias, você vai morrer, pelo profeta. Aí ele ora, ele clama a Deus. E neste momento o profeta nem saiu do templo, está saindo da casa dele. Vem a palavra, o Senhor diz: profeta, para aí, dá um tempo aí, deixa eu escutar. Alguém está chorando. E Deus olha: Ezequias está lá derramando o coração diante de Deus. Deus olhou: juro por mim mesmo que eu tenho que mudar o rumo dessa conversa. E o Senhor vai voltar, vai dizer assim para ele: profeta, volta lá. Mas Senhor, vai lá, diga que ele não vai morrer. Mas Senhor, eu acabei de falar que ele vai morrer. Mas diga que ele não vai morrer. Mas Senhor, ele vai dizer que sou um profeta mentiroso. Não interessa, fale que ele não vai morrer. Mas Senhor, por que ele não vai morrer? Porque ele está orando. Ele orou. Ele tem uma atitude de fé. Sabe, uma atitude ousada de fé pode mudar a agenda dos céus. Quando nós temos uma atitude ousada de fé, Deus se move. Nós vamos ver outra atitude de Moisés. Vai clamar a Deus. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. A melhor oração para uma resposta que Deus já deu é uma atitude ousada. O poder sobrenatural da cura é possuir acesso aos recursos ilimitados dos céus. Imediatamente cessou sua hemorragia
e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aquela mulher padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. A falta de resposta na terra não são um obstáculo para Deus. A falta de resposta na terra não é um obstáculo para Deus. Pastor, parece que nada está acontecendo. Isso não é um obstáculo para Deus. Deus, ele é poderoso. Uma escassez terrena diante de Deus pode despertar uma providência divina. Quando olhamos para a Bíblia, meu amado, vamos ver isso aqui de forma poderosa, de uma forma gloriosa. Muitas vezes homens caminharam na Bíblia no momento de tamanha dificuldade, tamanha escassez, meu amado, oraram a Deus e viram o sobrenatural. Jesus está diante de uma multidão, tem ali alguns peixinhos, alguns pães, pequeno, coisa pouca. Tem uma multidão, colocar nas mãos de Jesus foi uma oportunidade para grandes milagres. Esse é o nosso Deus, que você possa encher o teu coração, você possa gerar expectativa no seu coração, querido. Quando você tem uma expectativa em Deus, meu amado, Deus pode transformar anos em um dia. Quando olhamos aqui, quanto tempo, quanto recurso, expectativa desperdiçada. A questão não é se ela deveria deveria fazer o tratamento, mas qual é o primeiro lugar que você procura quando você está diante de uma doença. Não é errado o que ela fez, vou buscar. Mas a pergunta é, quando você está diante de um mal, diante de uma dor, diante de um problema, qual é o primeiro lugar que você busca? Essa é a pergunta. Essa é a nossa pergunta. Deixa eu ensinar um princípio para você, meu amado. Nós queremos, pastor, nós queremos ver Deus curar, nós queremos ver Deus fazer coisas grandes na igreja, nós queremos ver Deus operar. Aí, você vem muitas vezes na igreja, te dá uma dor de cabeça. Você não vê a hora de terminar o culto, já sai correndo, não, vou correndo embora, estou com muita dor de cabeça. Ei, vou ensinar um princípio para você. Não vai embora sem pedir para que alguém ore primeiro. Passa no irmão, estenda a mão, ore por mim, estou com muita dor de cabeça. Ah, se não curou, vai em casa, toma o seu remédio. Mas aprenda primeiro as disciplinas espirituais. Aprenda primeiro a buscar a Deus. Nós saímos correndo, desesperado, vou para casa. Não, primeiro vem ao altar de Deus, diga, alguém ore por mim, o irmão que está do seu lado, ore por mim. Pastor, pode ser qualquer irmão, querido. Sim, ele tem o Espírito Santo, ele tem autoridade, ele tem o Espírito Santo, ele foi ungido pelo Senhor, ele vai orar. Pastor, mas ele não sabe orar direito. Ele vai dizer, seja curado em nome de Jesus. Eu já contei aqui para vocês, querido, a resposta mais poderosa que eu já tive em Deus foi quando eu fiz uma oração simples, como Pedro afundando na água, salva-me, Senhor. Ele viu um milagre de tirar ele da água e colocar sobre as águas novamente. Muitas vezes você ora, você espera que a oração seja grande, que a oração seja poderosa. Você olha para o irmão e diz, mas aquele irmão não sabe orar direito. Ei, querido, os maiores milagres de Jesus foi em uma palavra. Uma palavra, nos dando a entender que não é a nossa sabedoria, a nossa eloquência, não é porque eu sei orar bonito, não é porque eu sei invocar os céus, não é porque eu sei falar coisas grandiosas que Deus vai responder. Não, querido, é porque eu creio em Jesus, eu estendo a minha mão, eu libero uma palavra e os céus se manifestam. Porque quem cura é Jesus, não é você. Diga assim, quem cura é Jesus, não sou eu. O poder é do Senhor. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas nós não devemos orar bonito? Claro, você deve aprender, melhorar a sua oratória, melhorar aí, o seu conteúdo. Sim, é necessário, mas não é isso que vai fazer a diferença, não. Não é isso que vai mudar Deus. É sua fé. Então, a nossa primeira resposta precisa ser: aqui vem de Deus. Primeira resposta nossa: não estou bem diante do Senhor. Na minha casa, querido, nós enfrentamos lutas como todas as outras, mas a nossa primeira resposta, tanto minha quanto da minha esposa, é o Senhor. Nós buscamos o Senhor. Aí o Senhor não respondeu, nossa fé não acessou, aí nós corremos para os recursos, mas buscamos recursos, mas voltamos para casa, vamos para Deus novamente e ficamos lá com o Senhor. Nós aprendemos que a nossa resposta é do Senhor, não é de pessoas, não é de gente. Legal? Havia ainda, querido, um outro agravante, que era dentro do contexto judaico, que você já sabe,
que esta mulher, ela não podia entrar e ter contato físico com outras pessoas, porque era tida como uma mulher impura. Então imagina o emocional desta mulher, imagina o que ela estava vivendo neste tempo. Transforme sua dor em oração. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Diz assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: com todas as bênçãos, não falta uma. O que você precisa? É bênção? Então Ele já nos abençoou. Terceiro e último princípio que eu quero deixar com você, a última chave: o poder sobrenatural da cura é possuir o poder de Jesus por meio da fé. Ela disse: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Ela nem tocou em Jesus, nas vestes de Jesus, na roupa de Jesus. Quem tocou em mim? Ela tocou diferente em Jesus. Havia algo dentro dela que a movia para Jesus, de maneira que a presença dela não podia passar despercebida. Quando ela toca no Senhor, ela chama a atenção do Senhor. Entenda algo, querido: nós não tocamos no Senhor com as mãos, mas com a nossa fé. Você não toca com as suas mãos, é com a sua fé, é com o seu coração derramado. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, aproximou-se e prostrou os seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A fé daquela mulher não estava aplicada em um Jesus milagroso, mas em Jesus, Filho de Deus. Imediatamente ela dobra os joelhos e sente temor. Não podia esconder de Deus que era ela. Quando ela vai até Jesus, ela reconhece que Ele era Deus, Ele é o Senhor. Quando ela toca em Jesus, quando Jesus diz: quem me tocou? Ela disse: eu não posso ficar oculta, eu não posso esconder, porque Ele é o Senhor. Eu não posso aqui agora fazer de conta que nada aconteceu, porque Ele é Deus. O temor toma conta do coração desta mulher. Ela, cheia de temor, ela se prostra diante de Jesus, ela se rende diante de Jesus. Aquela mulher não tocou Jesus como alguém que precisava apenas, ela teve uma atitude de adoração. Os adoradores atraem a presença do Senhor. Ela não toca em Jesus apenas porque eu preciso de um milagre, ela toca em Jesus porque ela disse: Ele é Senhor. Se eu tocar nele, Ele me cura. Se eu tocar nele, sai poder dele. Se eu tocar nele, eu receberei o meu milagre. Ela reconhece quem é Jesus, ela olha para Jesus. Ela não toca em Jesus porque ela tinha apenas uma necessidade, mas ela vai até Jesus, que ela olha para Jesus e diz: Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso, então eu vou tocar nele. E se eu tocar, a cura vem, porque Ele é Deus. Que você possa no teu coração desejar acessar o mar de Deus. Então Ele diz: filha, a sua fé curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Fica de pé no seu lugar. Você está aqui, querido, nesta noite. Você entendeu que o poder sobrenatural da cura é ter uma atitude ousada, é ter uma ação ousada. Talvez você venha no culto como esse, de repente alguém está ali, você começa a orar, você começa a se empolgar, você começa a chorar, e alguém diz: para que chorar? Mas eu sinto de chorar. Mas sim, todo mundo chora, não precisa chorar para Deus fazer. Ei, talvez as pessoas, queridos, já choraram do seu lado, não viram nada. Pessoas já pularam do seu lado, não viram nada. E de repente o Espírito do Senhor está dizendo a você: pule no seu lugar, chore, rasgue o coração, porque alguém disse para você: ei, não faça isso. Eles disseram: Jesus, como o Senhor está dizendo que alguém te tocou? Todo mundo te tocou. Eu imagino a multidão olhando para aquela mulher, e ela dizendo assim: gente, ela tentando passar. Alguém diz: ei, fica aí.
Por que você quer ir no meio? Ela dizia: não, eu quero tocar nele. Eu dizia: você quer tocar nele porque você quer estar lá na frente. Não, se eu tocar nele sai poder. Eu dizia: como vai sair poder? Todo mundo está tocando. Não, mas se eu tocar nele, eu vou ser curado das minhas emoções. Como ser curado? Todo mundo toca nele. Ei, a multidão tocava em Jesus. Ei, talvez você venha aqui: a igreja está orando, já oraram por mim de novo, já oraram de novo. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, vem receber uma oração, creia novamente. Ei, jogue fora essa mentalidade de que o B já fez, que o C já fez, que o A já fez. Se o Espírito está testificando ao teu coração, não é um toque, mas é um mover dos céus. Não é um toque, mas é o acessar o sobrenatural. Muitas vezes o Senhor está dizendo: chore um pouco mais, celebre um pouco mais, se alegre um pouco mais, cante um pouco mais, ore um pouco mais. E alguém diz: já oramos bastante, já celebramos bastante, nada aconteceu. Mas é o Espírito Santo falando em você. Você não está sendo impulsionado, ei, porque você está apenas querendo imitar alguém. Você está sendo impulsionado porque o Espírito do Senhor está dentro de você, dizendo: faça isso que eu vou responder a tua oração, faça isso que eu vou mover sobre a sua vida, faça isso que eu vou tocar em você. Ei, se você sente o Espírito do Senhor em um ambiente de fé, dê liberdade a Ele, porque é Ele sinalizando você, como sinalizou esta mulher. Mas a multidão dizia: mas nós tocamos em Jesus. A multidão dizia: você quer o primeiro lugar, porque você quer estar na frente, porque você quer estar mais perto de Jesus. Não era não, ela dizia assim: é porque eu sei, se eu tocar nele, eu não quero estar perto dele, eu quero tocar nele. Eu não quero apenas estar perto dele, eu quero tocar nele. Não é uma questão de estar perto dele, é uma questão de reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, o seu poder, quem ele é. É isso que muda a nossa história. Talvez você está aqui, muitas vezes você sentiu o desejo no teu coração de vir, sair na hora da canção, vir aqui, chorar aqui na frente, ou dobrar o joelho, cantar ao Senhor aqui na frente. Você ficou lá, mas ninguém faz. O Espírito Santo dizendo assim: vai lá, eu quero te dar uma experiência. Pastor, todo mundo estava cantando, me deu vontade de levantar a mão e começar, a abrir minha boca e glorificar o meu Deus, mas estavam cantando. O Espírito estava dizendo a você: faça. Você não quer um milagre? Você não pediu para que eu me revele a você? A nossa mente nos atrapalha. Sua mente te atrapalha. As suas crenças limitantes te atrapalham. As nossas crenças nos atrapalham. Ela teve uma atitude ousada. Que nesta noite você possa ter uma atitude ousada de fé, como teve esta mulher diante de Jesus. Querida, acesse. Você pode acessar os recursos ilimitados dos céus. Os céus não estão em crise. Não há crise nos céus. A crise pode ter aqui embaixo, mas diante do nosso Deus não tem crise. Eu quero orar por você. Você que quer dar uma resposta ao Senhor aí no seu lugar. Nós vamos cantar aqui uma canção. Você vai derramar o teu coração como fez essa mulher, dizer: se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar, acessar a Jesus nesta noite, eu vou tocar e vou tocar em fé o meu Senhor, e Ele vai começar a responder a você. Aquela mulher não foi curada apenas fisicamente, ela foi curada emocionalmente. Jesus disse: vai-te em paz. Há muitas pessoas que vêm à igreja, elas recebem uma cura, mas elas continuam sem paz. Elas recebem um milagre, mas elas continuam sem paz. Elas recebem uma resposta de oração, mas elas continuam em conflitos. Ei, aquela mulher foi curada fisicamente e emocionalmente, e teve seus pecados perdoados. Ela saiu dele livre para usufruir do melhor de Deus. Não é apenas ser curado o meu físico, mas sim ser tocado pelo poder e a presença dos céus. Você pode acessar o sobrenatural.